Oi, pessoal, aqui é o Ronaldo Souza da Apps Mobile. Hoje a gente vai falar novamente sobre um assunto relacionado a finanças. O nosso último vídeo tinha abordado aquele tema da Betina e do 1 milhão a partir de R$ 1.520 investidos. Eis que eu recebo um e-mail com esse conteúdo que vocês estão vendo aí, sobre como transformar uma nota de R$ 50 em 2.700.000 reais. Então, vou mostrar quem fez esse anúncio e algumas coisas que eu descobri. E, assim, cuidado, hein, pessoal, não caiam nessa aí não, hein? Então, no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu recebi na minha caixa de e-mails aqui no dia 29 de março, um e-mail com um título esquisito, enviado pela Agora Financial Brasil, não sei se é Agora ou Agora, enfim, mas é a empresa que é sócia da Empíricos e que é a empresa que a Empíricos usou como exemplo para defender o marketing agressivo, aí no caso da Betina. Tá? Esse Um Brasileiro em Wall Street é uma newsletter, é uma coisa que eu realmente assinei, né? O e-mail não foi enviado sem a minha autorização, né? Mas assim, então junto com um conteúdo diário, eventualmente chegam propagandas, mas essa daqui me chamou bastante atenção, porque ela fala então sobre transformar uma nota de R$ 50 em 2,7 milhões, mas não é o caso igual da Betina, onde estava escondida a questão de aportes mensais. Não é isso não. Esse caso aqui fala literalmente sobre transformar os R$ 50 em milhões, né? E tem alguns números aqui, então, escrito mesmo, né? R$ 10.000 transformados em 920 mil em 3 meses. R$ 50 transformados em 2,7 milhões em apenas 6 meses. Melhor que a Betina, hein? Você que estava achando que a Betina que era esperta e conseguiu 1 milhão em 3 anos, ó, tem gente prometendo aqui quase o triplo em 6 meses. Né? Então, é relacionado à legalização da maconha lá nos Estados Unidos, em nível federal. Segundo eles aqui, pode formar milionários, novos milionários. Né? Esse vídeo, apesar de ser uma crítica à propaganda, não é de nenhuma forma crítica à questão de investimento ser relacionado à indústria da maconha. Não é isso, podia ser a indústria que fosse. Tá? Mas então, você precisa se posicionar agora, e aí tem um documento para que você se torne um milionário da maconha. Né? Clicando nesses links, você é direcionado para uma página que tem, então, uma daquelas, né, aqueles textos enormes e que seguem aquela estratégia de marketing da própria Empíricos, mas de tantas outras, da Polishop, né, daqueles programas todos que passam nos canais de TV, de propaganda, que seguem aquele roteiro de criar um alarme, né, mostrar pessoas bem-sucedidas, colocar um famoso falando alguma coisa, dizendo que ele usa um determinado produto, e aí tentar fazer ali alguma mágica com os números ou na demonstração em si do produto para te convencer a comprar e criar urgência, né? Que você precisa se posicionar agora, você tem que ter isso, você precisa comprar isso, né? Então, é um texto que se propõe a dizer como que podem surgir os primeiros milionários brasileiros da indústria da maconha. Com 3 passos ditos simples abaixo, você pode transformar os R$ 50 em uma fortuna. Né? O texto é bem grande, eu não vou entrar em detalhes, vou mostrar cada parte, né? Mas tem alguns trechos que eu queria mostrar especificamente. Né? Então, logo no começo, mostra aqui casos de pessoas para quem isso já aconteceu. Né? E é uma coisa estranha, porque se você está vendendo uma coisa dizendo que o próximo ciclo de valorização está por vir, por que que você precisa me mostrar, né, ou mostrar para quem está vendo o anúncio, o que aconteceu com quem se beneficiou do ciclo passado? O ciclo passado já foi.
né? Então tem aqui o caso do Allen Gustave, que ficou totalmente quebrado depois que o seu negócio faliu. Ele e a esposa grávida estavam dormindo em pedaços de papelão quando decidiram se mudar para a Califórnia. Olha aqui o Gustave dormindo, hein? E aí ele tomou a decisão de investir na indústria da maconha. Me diga, como que uma pessoa que está dormindo na rua tem dinheiro para investir? Enfim, é, é um outro assunto, né? Mas é então, graças à legislação, agora ele tem 1 milhão em sua conta. No ano passado ele adquiriu 1 milhão e agora eles tiram férias 2 vezes por ano para compensar o tempo perdido. Ora bola, se isso aconteceu no ano passado, ele tirou férias já 2 vezes no ano, esquisito, né? Aí tá aqui o Gustav agora, ó, que a esposa estava grávida, agora foi ano passado, a esposa estava grávida, agora nasceu, o filho já está andando, então tem uns meses aí de vida, o filho já está andando na praia aí com o Gustav e a esposa. E aí, nossa, é uma história muito inspiradora. Eu vou procurar aqui na internet, né, que aconteceu com o Allen Gustav. E vejam só, pessoal, procurando aqui pelo Allen Gustav, aparece um dos links. Então, assim, não existe, essa pessoa não existe no LinkedIn, não existe no Facebook, não existe uma foto dessa pessoa. Pode ser que não exista porque a pessoa se tornou uma milionária, ela tem medo agora de coisas que podem acontecer, enfim. Mas olha só que interessante. Tem um link aqui sobre manifesto da marihuana, de um site chamado Outsider Club, e é uma coisa de 2017, ó, março de 2017. E olha só, o texto fala justamente sobre ações da indústria da maconha para se comprar agora lá em 2017, né? E aí essa página ela segue os mesmos moldes do anúncio que a gente estava lendo agora há pouco, falando de retornos astronômicos aqui para determinadas ações. Né? Diariamente, americanos estão ficando ricos com o final da proibição, de maneira 100% legal. Olha só o, o Allen Gustav. Então, o único post que eu encontrei na internet sobre Allen Gustav é exatamente falando o mesmo texto que está no anúncio. Então, o pessoal copiou aí o caso real hein, do Allen Gustav. O pessoal que está te vendendo aí casos reais, ó, copiando um caso de 2017 sobre uma pessoa que a gente nem sabe se existe de verdade, que não tem rastro na internet. Né? E aí, continuando, tem também mais uma história aqui do Jeffrey Moss, um fazendeiro de 40 anos residente no estado de Washington. No ano passado, ele não tinha dinheiro nem para comprar um carro. Coitado, quantos de vocês que estão assistindo aqui agora esse vídeo tem carro, não tem carro? Então, ele não tinha dinheiro para comprar um carro, como se isso fosse a coisa mais importante. Ele dependia da ajuda dos pais e dos amigos para fazer as refeições diárias. E agora se tornou mais um milionário. Ele já tem 5 milhões de dólares. E veja só quem que está aqui na mesma página lá do Marihuana Manifesto. Ah, o Jeffrey Moss. Olha só. Então, lá em 2017, no ano passado de 2016, ele também não podia ter um carro. E também dependia dos seus pais para ter dinheiro e dos seus amigos para comida. Cuidado, pessoal. Né? Essa história aí do fulano que no ano passado era pobre e ficou rico. A gente está aqui em 2019 recebendo uma propaganda falando de ano passado e que é copiado de um artigo, aí, de uma página que foi publicada em 2017. Prosseguindo aqui, então, na propaganda, ele então vai dizer quais são os 3 passos simples. Então tem toda uma explanação aqui, uma retórica sobre a questão aí da legalização da maconha
e das pot stocks, que são justamente o tema do artigo lá que menciona o Alan Gustav, né? 3 pot stocks para comprar agora. Mas então ele vai lá para os passos, né? Mostra alguns casos aqui de valorização. Os 3 passos que geraram 2.700.000 reais. Então, qual foi o passo 1? O primeiro passo seria comprar ações dessa empresa aqui, CV Sciences Incorporated, cujo código é CVSI. E aí, então, ele fala algumas coisas aqui, ó, que no início da última corrida da maconha, as ações eram negociadas por $1,50. E que aí, em meados de outubro de 2013, os preços das ações dispararam para R$ 41. Então, foi um incrível ganho de 2.600% em apenas 6 meses. Bom, eu procurei, pessoal, aqui os dados históricos dos preços dessa ação. Veja só alguns pontos importantes. A primeira coisa é que essa ação ela não é negociada na Nasdaq, na Bolsa de Toronto. Não, ela é negociada num OTC Market. Isso por si só já contém um risco altíssimo, pessoal, né? Então isso não está dito lá, mas o OTC Market ele tem um risco muito mais alto do que a bolsa, porque ele não tem um lugar central. É uma maneira de negociar de maneira descentralizada, através até de telefonemas. As partes envolvidas na compra e na venda podem fazer o negócio sem tornar públicos os valores envolvidos. Ele tem muito menos transparência do que as bolsas de valores. Então, assim, muito cuidado, pessoal. Né? Então, para mim, o passo já não é simples só por conta disso. Não é um passo simples de se fazer, investir num mercado que não tem transparência, que tem pouca regulação, ou pelo menos menos regulação do que a Bolsa de Valores. Tá? E aí, então ele menciona lá que as ações passaram de $1,50 para R$ 41, né, em meados de outubro de 2013. Então, olhando aqui para outubro de 2013, a gente tem preços aí perto de $40, né? Tem fechamentos aqui em $39. Ok, pode ser que essa informação seja verdadeira. Mas e 6 meses antes? Então, se a gente está aqui no mês 10, 6 meses antes é o mês 4 de 2013, estava $1,50, pessoal? Não estava. Né? Então, o preço já era aí $12, ó, $15. Tá? Quando que o preço realmente era $1,50? Lá no começo da série histórica, em novembro de 2011. Tá? Então, teve essa valorização que é dita no e-mail? Teve. Foi em 6 meses? Não foi. É mentira. Não foi em 6 meses. Essa é a melhor valorização que podia ter acontecido? Também não, porque se a gente olhar aqui em janeiro de 2014, teve um aumento aí teve um pico de $85 para essa ação. Então, só que se você mantivesse essa posição até janeiro de 2014, não daria para executar os outros 2 passos simples que a propaganda quer te fazer acreditar. Então, assim, o passo não é simples porque é um investimento num OTC Market e porque no OTC Market tem 10 mil ativos sendo negociados. Você precisaria acertar qual dos 10 mil ativos comprar e exatamente nesse momento. Né? Se a gente olhar a série histórica aqui dessa mesma ação, o preço voltou lá para os $12, ó, depois caiu, voltou para $2,90.
tá? Então, é uma questão de acertar o momento e qual é a ação. Isso é uma coisa simples, a execução, né? Comprar é simples. Agora, assim, você assumir o risco de investir no OTC market e acertar qual é o ativo para ser comprado e o tempo exato, isso é muito difícil, gente. Não é impossível, mas é beira o impossível. Beira o impossível. Então, esse era o primeiro passo. Aí, o que ele propõe? Que você pegue os R$ 50 que você investiu, guarda, que então você já recuperou o seu investimento, e com o que sobrou, que aí então foi a valorização, né, que fez os R$ 50 virarem R$ 1.316, né? Então, aí você pega o restante, e aí ele sugere que você tivesse comprado ações da Easton Pharmaceuticals por menos de US$ 0,01 no começo de janeiro de 2014. Então, se você tivesse ficado com a ação anterior para aproveitar a máxima do preço daquela ação anterior, você não teria o dinheiro para fazer essa segunda compra, né? Então, vamos ver aqui os dados da Easton. Então, ele fala aqui que você teria comprado no começo de janeiro por menos de US$ 0,01 e em 7 de fevereiro os preços teriam decolado para 6 centavos, mais de 6 centavos aqui, 6 centavos e meio. Vamos ver lá, o gráfico da Easton Farmacêutica. Também é negociado naquele mercado que eu passei alguns detalhes para vocês, né? E aí, então, a gente está lá em meados de janeiro, realmente o valor estava, no começo de janeiro, o valor estava menos do que US$ 0,01, né? E aí, lá em fevereiro, a gente teve aqui em fevereiro, 14 de fevereiro, a gente teve preço perto de 6 centavos, a gente teve um pouco mais também, né? Mais de 7 centavos, né? Então, mais um caso onde você precisaria ter acertado o timing, porque esse preço, estou mudando aqui a escala, pessoal, né? Então, se vocês olharem, esse preço teve outras variações ao longo do tempo, né? Nunca chegou àqueles 6 centavos, mas, né, ele voltou a ser menos de 1 centavo em outros momentos, ó, né? Então, de novo, né, super difícil. Então, se era difícil fazer uma vez, fazer uma primeira vez, pegar o lucro dessa primeira operação, investir na segunda e acertar de novo, né, vejam como as probabilidades disso dar certo vão diminuindo, né? E aí, então, segundo a propaganda aqui, os 1.000 e poucos reais teriam virado 39 mil reais com essa segunda ação aí no mês de fevereiro, né? E aí, qual é o terceiro passo? É você, de novo, então, pegar lá os 30 e poucos mil reais, comprar uma terceira ação da Cana Business Group Incorporated e ficar com ela aí do dia 7 de fevereiro a 14 de março. Quer dizer, então, logo em seguida, né, logo após a venda lá da segunda ação, você já deveria, de novo, entre as 10 mil ações lá do OTC Market, acertar uma terceira vez uma ação que teve 6.833% de valorização. E aí isso transformaria lá os seus 30 e poucos mil reais, 39 mil reais, em os 2.700.000 reais que fica a propaganda. Tá? Né, que era o apelo da propaganda. Né? Então aí as ações da terceira empresa é a Cana Business Group, né? Então ela realmente teve aqui, ó, do dia 7 de fevereiro, vamos encontrar aqui, ó, 7 de fevereiro, fechamento foi perto de 3 décimos de centavo, né? E lá em março teve um pico de
36 centavos de dólar, né? O fechamento foi 36 centavos aí no dia 17/3, dia 18/3 foi 41 centavos de dólar, né? Mas veja o que aconteceu com o preço depois, voltou exatamente para onde estava, né? Então, são ações com pouca liquidez, que chegaram a zero aqui, né? Veja que aqui em 2016, ó, tá centésimo de centavo. Deve ser o máximo de casas decimais que o gráfico aqui do investing.com é capaz de demonstrar. Isso aqui foi para zero, né? Então, olha a gravidade disso. Você escolhendo o momento errado para comprar ou vender, isso pode fazer toda a diferença para arruinar o capital que você tinha investido. Tá? Então, os 3 passos super simples são 3 acertos de ações específicas em momentos específicos, e é o tipo de coisa que você só consegue fazer agora, em 2019, olhando para o passado. Assim, qual é a chance de alguém realmente ter feito isso naquela época e acertado exatamente essas 3 compras lá no momento em que os fatos estavam acontecendo? Tende a zero, tende a zero. Tá? Então, essa propaganda aqui, não caiam nessa propaganda, pessoal. Isso é quase impossível de se repetir, ou de alguém conseguir executar uma estratégia dessas. Tá? E aí, então, só uma última coisa, né? Então, seguindo a estratégia aí das propagandas americanas, né? Então, aí tem pessoas aqui para endossarem, né, o que está sendo dito, né? Então, fala aqui do John Ingold, do Denver Post, né? Relatou que um magnata de negócios nos mercados acredita que a indústria poderia criar vários bilionários. A ArcView, uma empresa de pesquisa de dados e análise, está divulgando que estamos prestes a testemunhar o verdadeiro nascimento da próxima grande indústria americana. Vocês sabem quando que a ArcView falou isso, pessoal? Foi em setembro de 2013. Bom, então tem uma matéria dizendo que, né, um grupo de investidores afirma que então esse é o nova grande indústria americana, né, a indústria da maconha. É uma matéria escrita no Denver Post por quem? Pelo John Gold. Na verdade, então, as duas afirmações aqui, elas são de uma matéria de 2013. Então, logo no primeiro parágrafo aqui, a gente diz, né, a gente tem a afirmação aqui de alguém da indústria de cannabis do Colorado, né, dizendo que pode formar, que essa indústria pode formar múltiplos milionários na próxima década, né, e então, assim, as referências ali, elas vêm dessa matéria aqui. Né? E aí, continuando, última coisa, um boom econômico como nunca visto antes de um apresentador de TV. Essa referência aqui vem do último site que eu encontrei aqui, herb.co, falando justamente sobre a legalização da questão da maconha. Amir Zendenan, não tenho certeza se é essa a pronúncia. Ele é apresentador de TV porque justamente é ele que apresenta um programa Cannabis Oriented in the Clear with Amir numa TV aqui. Tá? Então, e aí se a gente procurar por boom, né, então ele fala aqui, né, sobre um boom econômico que nunca foi visto neste estado, né, no estado do Colorado, que era o que estava sendo, que era onde a legalização estava
prestes a acontecer naquele momento, né? Então, aqui também uma notícia de março de 2016. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, a propaganda continua aqui, né? Tem toda essa história para tentar te convencer que você vai ter a oportunidade da sua vida de, né, ficar ali como o nosso amigo Alan Gustav e, e ficar milionário, tirar férias 2 vezes por ano. Você vai receber uma cópia gratuita das 3 podstocks que podem te enriquecer ainda este ano, né? Aí só lembrando que o site lá de onde eles copiaram os depoimentos tem uma coisa bem parecida, né? Só que era de 2017. E é isso, né? Aí vem junto com aquilo que realmente é o que está sendo anunciado, vem junto um monte de outras coisas que não necessariamente são do seu interesse, né? E aí em seguida eles colocam um preço em todas essas coisas que você não queria comprar, então tem um preço para cada coisa, aí você soma tudo, de repente aparece um desconto imperdível. Então, de um monte de coisas que custavam R$ 600, você pode comprar tudo agora, se você for rápido, por R$ 9,90 em 12 parcelas de R$ 9,90. Né? Então, é aquela estratégia de sempre das coisas que custam preço, só que só hoje estão quase de graça. Tá bom? E é isso então, pessoal. Então, tomem cuidado com essas multiplicações exponenciais aí de dinheiro. Tem chance grande de ser balela, viu, pessoal? Um abraço e até a próxima.